Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar daqui a pouquinho. E aí, Ricardo? Só vou esperar o professor entrar. Obrigado ao pessoal que está entrando. O professor Daniel já vai entrar também. Olá, Gabriela. Professor Daniel Bulosa já tá entrando aí. Grande professor Sandro Rodrigues. Muito obrigado por estar aí. Professor Daniel já entrou aí, está se conectando. Estamos aí, Ah, professor Daniel. boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, é você? Tudo certo, tudo tranquilo, muito feliz com essa live. Eu também bem contente. Obrigado aí por organizar esta live. Imagina, eu que agradeço por estar participando conosco. As pessoas estão entrando, muito feliz aí, tem muita gente que compartilhou, que comentou essa live, um tema extremamente importante, né? Tem muita gente que gosta de esportes de endurance, então quero agradecer por ter aceitado esse convite. Eu Foi que muito agradeço. assertivo em ter feito esse contato e que você participasse comigo desta live. Quero agradecer a quem está nos assistindo, eu sei que vão entrar mais pessoas daqui um pouco. Nós vamos deixar um tempo no final de 15 minutos para perguntas. Então, vão escrevendo aí, quem tiver perguntas ao longo da aula do professor Daniel Bulosa, que eu vou marcando aqui, e no final a gente vai responder as perguntas que a gente conseguir, porque se eu deixar o professor Bulosa falando, ele vai falar, nós vamos precisar até amanhã cedo, né? Ou não? Então, ou não. Então, o professor Bulosa, ele é espanhol, ele fez uma graduação em Ciências da Atividade Física e doutorado em Ciências da Atividade Física e Esportes. Ele tem mais de 90 artigos científicos publicados nas melhores revistas do mundo. Já trabalhou com atletas e foi atleta também. Eu vou deixar que ele se apresente para vocês aí, depois eu me apresento rapidinho também, mas, professor Daniel, está contigo, faça suas apresentações aí. Ok, pois obrigado aí por organizar, como falei, pelo convite e pela apresentação. Brevemente, só comentar, assim que da minha biografia, o que posso ressaltar é que fui atleta, fui treinador durante muitos anos, trabalhei não só na área do atletismo, também no mundo do fitness, treinamento de futebol e outros assuntos, mas felizmente na época do doutorado fui responsável da seção de atletismo da Universidade de Vigo, lá na Espanha, e isso me permitiu, pois, além de avaliar muitos atletas, ir a campeonatos de Espanha, ter um grupo de corrida de rua, onde começou a minha preocupação com o assunto. Aí, depois que defendi o doutorado, vim para o Brasil e há 10 anos que estou aqui trabalhando como professor e pesquisador. E ainda que não tenho muito tempo, pois eventualmente treino algumas pessoas telematicamente, aproveitando as novas tecnologias. E ainda que pesquiso muitos assuntos, um terço aproximadamente da minha produção científica tem a ver direto ou indiretamente com a corrida de endurance.
Sensacional, sensacional. Eu não tenho tanta experiência assim com endurance, eu brinco de ser um atleta amador de triatlon. A minha ex-sócia, a minha treinadora, a minha mentora, a Mariana, tá aí assistindo também. Para quem não me conhece, quem está aí assistindo a live, eu sou professor aqui na Universidade Estadual do Oeste do Paraná. A minha linha de pesquisa é a psicologia do esporte, então eu vou aprender muito hoje. Tenho me interessado muito em investigar dentro desses aspectos emocionais também o sono. Eu tenho uma vertente que está me levando a pesquisar o sono. E aqui na UniOeste, aqui na universidade, eu tenho um projeto de extensão junto com os meus alunos, entrou até tem alguns alunos que estão assistindo aí, que me ajudam, meus bolsistas. Eu tenho um projeto de corrida de rua, UniOeste Runners, desde 2016, Bolosa, nós temos esse projeto aqui. Atendemos uma média de 120 pessoas por ano, de forma gratuita. Então é muito legal, é um projeto que deu muito certo, que começou timidamente, com 26 pessoas, e início desse ano nós fizemos as avaliações com 120 e poucos participantes. Então essa é a minha experiência. Fiz o doutorado na UDESC, em Florianópolis, e estou aqui desde 2015. Então, pessoal, como eu falei no início, nós vamos deixar aí, para quem quiser mandar pergunta, nós vamos responder as perguntas no final, 15 minutos um tempinho para responder algumas perguntas. E eu vou conduzir agora algumas perguntas para que a gente vá fazendo um bate-papo, que o professor Bolosa vá explicando para a gente. E a primeira delas é, Daniel, por que treinamento de força para esportes de endurance? Por que precisa? Por que é importante esse treino de força para esportes de endurance? E aí são vários esportes, né? Corrida, ciclismo, enfim. Então, esta é a pergunta-chave, eu acho, porque é intuitivo pensar que, não, se eu faço endurance, e qualquer um que pense no fenótipo de um atleta de endurance, pensa em alguém magrinho, sem massa muscular, etc., mais resistente do que forte. O lógico é pensar, bom, se esse é o fenótipo, fazer força não pode estar certo, porque é todo o contrário. Só que o que acontece? O corpo humano não funciona só com um sistema fisiológico, usa vários sistemas. E no caso dos esportes de endurance, ainda que a obtenção de energia e a utilização tenha a ver principalmente pelo sistema cardiorrespiratório, a verdade é que quem finalmente produz a potência com essa energia obtida pela via aeróbia são os músculos. Então aí entram vários raciocínios de por que a força é importante, ok? Especificamente, na corrida tem algumas coisas diferentes do que seriam outros esportes de endurance. Principalmente porque nos locomovemos, nos deslocamos com a nossa própria massa corporal. Então aí entra um primeiro conceito que é importante, que é a força relativa, que seria a capacidade de aplicar força em sucessivos passadas, neste caso, em relação à nossa massa corporal. Então, o que nos interessa é aumentar força sem aumentar a massa muscular. Ok? Esta é a primeira ideia importante. E isto implica que, se eu consigo aumentar a minha força relativa, vai significar que em cada passada vou utilizar menos energia para me deslocar se a minha força máxima é maior. Por quê? Porque o meu percentual de força máxima que eu utilizo durante a corrida, se eu, por exemplo, tenho um 100% aqui, eu, quando corro o máximo, estou usando pois um 20%, um 30% dessa força em cada passada, é muito baixo. Só que se o meu máximo é maior, relativamente, eu utilizo menos todavia. E, portanto, vou precisar menos energia para poder deslocar-me. Daí que isso link com o que conhecemos como economia de corrida, que seria o consumo de energia por metros percorridos ou por distância percorrida. Então, essa seria a primeira ideia principal. Sim. Da importância do treinamento de força. Para que as pessoas entendam que para um atleta de endurance, ele vai fazer o treinamento de força e não necessariamente ele vai ficar grande.
Que esse, Exatamente. às vezes é um medo que os atletas têm, os atletas, e aí são aqueles praticantes de corrida, que têm medo de fazer um treinamento resistido, e vai ficar grande, vai ficar pesado. Mas esse não é um problema, né? Não é um problema, por dois motivos. O primeiro, que alguém que treina para corrida de endurance, no momento que faz um mínimo de treinamento com relativa frequência, 2, 3, 4 até 5 vezes por semana, no caso de um corredor recreacional, esse número de dias e esse volume de corrida naturalmente vai impedir que a pessoa ganhe massa muscular, vai limitar muito esse ganho de massa muscular. Então, só por esse motivo já não é para estar preocupados, ok? Esse é o primeiro motivo. E depois, o que acontece? Como temos que organizar o treinamento e os conteúdos em diferentes blocos, nas sessões, etc., como o conteúdo principal é a corrida, por pouco que façamos de treinamento de força, já vamos a melhorar o suficiente para compensar, para melhorar esse desempenho e também para limitar o que a incidência lesional, que seria outra das aplicações importantes. Ok? Então, por esse motivo, eu reforçaria a ideia de que ninguém pode ter medo, por fazer treinamento de força, de ganhar massa muscular. Porque simplesmente o próprio treinamento de endurance já é um limitante. Sim, Ok? perfeito. Uma das perguntas que os corredores fazem e que se questionam, e até os profissionais de educação física que estão nos assistindo, às vezes eles se perguntam quando fazer o treinamento de força? Pois, boa pergunta também. Porque, a princípio, entre não fazer e fazer, melhor fazer, e tanto faz o momento, ok? Se o corredor vai fazer aquele mínimo com certa frequência. Um erro muito típico é não fazer com frequência. Se a definição do treinamento é que é um estímulo que é feito de forma repetida para nos adaptar, portanto, o treinamento de força é uma coisa que deve ser feita de forma repetida. Sim, Se eu, por exemplo, lembro os atletas que treinaban na España, aquele grupo de corredores amadores, non? E inclusive os que treino agora, eles facen un mínimo de 2 días por nalgúna época semana. E como mínimo, se é ya nunha época que é máis por cuestiones de manutención, un día por semana. Ok? Aí, se falamos de todo o ano, da temporada, non ten unha época para facer. O importante é facer todo o ano. sim, Só que, dependendo da fragilidade, da necessidade de fortalecimento, vamos priorizar mais em uma época, com mais sessões ou com mais exercícios, e menos em outra, mas sempre mantendo um mínimo de um dia por semana, ok? Porque se já temos um nível, com manter um estímulo por semana é o suficiente para manter os ganhos, ok? tá, Só que em outra época, se está muito fragilizado, precisamos um mínimo de 2 dias, 3 dias por semana. Então, se pensamos na temporada, reforço é importante todo o ano, não tem uma época. Se falamos dentro da sessão, aí tem um detalhe importante, e é, por evidência científica e por o que as pessoas, os próprios corredores reportam, como o principal objetivo da corrida de endurance, e por uma questão também de aquecimento, de predisposição e até psicológico, e por experiência própria, eu sugeriria priorizar o treinamento de força no final da sessão, ok? Porque aí o atleta já está bem aquecido, o organismo está bem preparado, e isso também favorece diminuir o risco de lesão se o exercício demanda. Porém, temos que evitar que o que foi feito antes seja excessivamente fatigante. Não adianta fazer um treinamento de força se, por exemplo, fiz muitos intervalos de alta intensidade para chegar em muita fadiga, ok? sim, Mas, exceto esse caso de muita fadiga no treinamento de corrida prévio, eu sugeriria fazer o treinamento de força mais no final da sessão. perfeito. Em relação a isso, a esse quando fazer, em relação a um planejamento, por exemplo, para uma maratona, né? Como distribuiria essa periodização ao longo de, vamos lá, 20 semanas, né, desse quando fazer,
A gente sabe que vai ter que fazer as 20 semanas, pelo menos umas 2 vezes na semana, que seria um número, não é um número cabalístico, mas é o que se usa. O que as evidências dizem, né? Mas dentro dessas 20 semanas, como mais ou menos seria esse processo do início das 20 semanas? Então lá eu estou da primeira até a quinta, 8ª semana, depois, e as últimas 5 semanas para uma prova. Como seria essa distribuição do quando fazer, e depois a gente passa para o como fazer também? Ok. Primeiro que não gosto de dar orientações padrão, ok? Isso é muito perigoso e qualquer coisa que fale, tipo, isto é a receita mágica, isso não existe. O importante é se adequar a cada corredor, a cada momento. Aí teríamos que diferenciar entre pessoa que nunca fez nada, ok? E pessoa que já está treinada em força. Por quê? Porque o músculo tem memória muscular. Então, uma pessoa que tem um histórico que no passado, ainda que não esteja fazendo agora, já tem feito treinamento de força, pouco que faça, o músculo e o cérebro vão a lembrar por diferentes mecanismos e vão a ganhar muito rapidamente esses ganhos desejados, ok? No caso, por exemplo, de uma pessoa que nunca fez força, um erro muito frequente é querer replicar os exercícios ou o conteúdo de outras pessoas que estão já mais adaptadas. E aqui quero fazer ênfase num detalhe, e é, quando uma pessoa, os níveis de força estão muito baixos, não tem experiência, pouco que a gente faça vai a melhorar. Então, não precisa fazer nem muita carga, nem muito volume, nem muitas repetições. Simplesmente repetir com frequência exercícios, principalmente que envolvam grandes grupos musculares, também podem ser exercícios mais específicos, mas com certa frequência e com cargas moderadas, porque pouco que faça, o atleta vai a melhorar. Por exemplo, uns afundos, uns agachamentos e umas elevações de tornozelo, por exemplo. E isso já pode ser o suficiente se é feito com frequência. Aí, se já é uma pessoa que já tem um histórico, que já vem fazendo força, aí já podemos incluir exercícios um pouco mais explosivos, ok? Porque um erro muito frequente, a gente sabe que exercícios de força máxima, força explosiva, são muito bons para melhorar a economia de corrida, porém, são muito exigentes desde o ponto de vista da demanda dos tendões, da demanda dos ligamentos e das estruturas musculares. E, portanto, precisamos, nas primeiras semanas, sempre priorizar exercícios com movimentos devagar, movimentos com mais percorrido, ok? Movimentos não tão explosivos, para preparar o músculo, os tendões, para se adaptar para, em estágios, em semanas mais na frente, depois de 4, 5, 6 semanas, poder sim fazer exercícios mais explosivos, tipo pliométricos, por exemplo. Sim. Ok? Essas seriam as duas grandes ideias que eu sugeriria. Um outro detalhe é que força não é só um exercício de força como pode ser, por exemplo, um agachamento, ok? Força também pode ser, por exemplo, saltar a corda, fazer uns exercícios educativos de corrida. É uma coisa que levo muitos anos repetindo, é que o que a gente chama de exercícios educativos, de técnica de corrida, na realidade não trabalham a técnica, porque a técnica, a corrida, do jeito que a gente faz, é uma coisa inconsciente, mas que o nosso cérebro, de forma inconsciente, faz a partir das nossas capacidades, das nossas potencialidades. E aí entra a força, que é uma delas. E a gente, quando faz educativos, muitos tipos skipping, por exemplo, buscando tempos de contato breves, sim, aí, no fundo, o que estamos fazendo é um tipo de pliométrico, se paramos a pensar. Então, muitas vezes não é só associar o treinamento de força exclusivamente a exercícios que chamaríamos como de força pura, sim, tipo um agachamento, um afundo, como também outros exercícios que, na realidade, melhorariam a força, principalmente a força explosiva via neural, não? E aí entrariam educativos. Recentemente também saiu um trabalho que viram que fazer 10 minutinhos de salto com corda melhora a economia de corrida, porque também é um jeito de baixo impacto de fazer pliométrico, ok? Ou mesmo, uma coisa que de repente poucos estariam pensando é fazer sprint. Quando a gente faz, por exemplo, uns progressivos,
e isto não seria tanto no final da sessão, poderia ser feito no começo, se feito com bom aquecimento, a gente quando chega na máxima velocidade, em certa forma está trabalhando também a força explosiva, ok? Porque está demandando em tempos de contato muito breves muita força em pouco tempo. Então é uma forma de trabalhar a força explosiva de forma específica. Sim. Então, considerando tudo isso, e já resumindo, priorizaríamos nas primeiras semanas exercícios mais devagar, com mais peso, ok? E conforme passam as semanas, que a musculatura, os tendões estão já mais adaptados, poderíamos fazer exercícios mais de força rápida, de força explosiva. E sem deixar de fazer força durante todo o ciclo. Mais sessões no começo e menos sessões já no final, já perto da competição, às vezes com um só dia, durante as últimas semanas, é o suficiente para manter os níveis. Claro. Já que você falou nos educativos, eu vejo eles muito mais como um trabalho neural, um trabalho muscular, do que propriamente um exercício que vá ter transferência para economia de corrida, para melhorar a corrida. Eu passo isso para os meus alunos aqui na universidade, no projeto, e a gente faz educativo de corrida 2 vezes na semana. Que eu acho legal, mas não para melhorar a mecânica de corrida. Porque a transferência da informação do skipping, por exemplo, lá para a corrida, eu acho que ela é muito baixa, ou quase nenhuma. Não existe. O único que estamos melhorando é a força e, em certo grau, se a pessoa não tem histórico de corrida, a própria coordenação, a coordenação entre segmentos. Sim. Então, isso é uma coisa que eu acho interessante, que a gente precisa, os corredores precisam fazer educativos, mas não que ele vá melhorar ou mudar a mecânica de corrida. exatamente. Que aí é um outro departamento, é uma outra discussão, né? A mecânica melhora principalmente pelo volume, que só vai ter um efeito no longo prazo, ok? Conforme acumulamos quilômetros com o treinamento, com os meses, os anos passando, a gente melhora naturalmente pelo fato de que tem mais experiência motora, ok? E associado à melhora de força explosiva. Ok? Só que essa força explosiva, como falei antes, não podemos fazer já diretamente, senão precisa de um preparo prévio. E também pode ser feita com exercícios não tão específicos. Em vez de um pliométrico, que todo mundo pensaria, não, como um exercício de força explosiva, Sim. ou uns saltos com barreiras ou qualquer outra coisa parecida, os próprios educativos ou até um sprint chegando na velocidade máxima. Um detalhe que esqueci de comentar, que não tem muita evidência, mas parece que ajuda de forma indireta na economia e na estabilidade da pelve, ok? Na transferência de forças e evita lesões indiretamente, também por um equilíbrio dos diferentes segmentos, é fortalecer o tronco também, o abdominal. Então, é importante que associemos, ao mesmo tempo que a gente faz exercícios tipo agachamento, a fundo, etc., ter uma mínima rotina de fazer abdominais e algo de lumbares para tonificar também a faixa abdominal e a parte baixa das costas, porque acaba que tem uma certa influência. Sim. Porém, a diferença do que muitas pessoas acham, não precisa fazer um monte daqueles abdominais, senão simplesmente fazer umas quantas séries, 4, 5, 6, de 10, 15, 20 repetições variadas, de diferentes exercícios, a diferentes velocidades, e isso pode ser o suficiente para ter um mínimo de tono que favorece o desempenho, porque uma coisa que temos que lembrar é que às vezes o treinamento de força não é tanto porque fortalecemos e melhoramos a força, senão porque evitamos ter baixos níveis de força e de tonus muscular para poder correr da forma certa. Ok? Então, é mais num raciocínio de fazer o mínimo com frequência do que tentar fazer muito mais para poder ter mais desempenho, porque temos níveis aos quais já chegamos no efeito teto, não? Não podemos seguir melhorando, esperando melhoras, porque iria contra o próprio desempenho de endurance. Claro. Daniel, e como fazer treino de força?
Aí é difícil, porque, como falei antes, os estímulos são variados, non? Eu, por exemplo, podería facer, e aí dar pé a preguntas depois, lembrando o que facía con os meus grupos, ok? Ou o que faço, por exemplo, con atletas. Con os grupos, cando traballábamos no parque, e isto é unha característica que é moito geral para todos os corredores recreacionais, amadores, é que non ten aparellos, non ten cualquier máquina para facer unha vaga, para facer cualquier exercicio clásico. Entón, a gente, cando estamos no parque, temos que buscar formas sen aparellos, sen máquinas, de facer os exercicios. E entón, aí temos exercicios con a propia masa muscular, non? Con o propio peso corporal. Hai, pois, exercicios como afundos, como agaxamentos con ou sen colega tamén, é unha forma de tentar resolver ese problema. Subidas no banco ou cualquier alto que teña para facer esas subidas que poden ser feitas de 1000 formas, con os brazos sincronizados, alterno, con máis velocidade e con menos velocidade, ok? Buscando un salto inclusive. Ten exercicios, por exemplo, como o avanzo estático unilateral, lateral, ou un exercicio que postei ontem no feed do Instagram, que é a marcha de Groucho, que eu coñecía por unhas pesquisas antigas e que poucas persoas vi facer, mas que eu achei un exercicio moito bacana porque tonifica moito ben toda a musculatura do quadril, que é o que máis se relaciona con as lesóns de corredor. Entón, hai exercicios que ten a ver con fortalecimento de quadril como agaxamento ou esa propia marcha de Groucho que pode ser feita no parque, son moito bons porque ao fortalecer esa musculatura do quadril estamos prevenindo lesões, ok? E depois, como falei antes, exercícios máis do tipo força explosiva, que pode ser desde coisas de baixo impacto, como educativos, con todas as súas variantes, ok? Até pequenos saltos, pois simplesmente facendo marcações no chão, com círculos, ou qualquer outra coisa, nem precisa barreiras, ok? Ou facendo saltos horizontais, com mais ou menos agachamento, e chegando tamén no sprint, tamén con algo de exercicios de cintura, como falamos antes. Ok? Ya, se estamos falando de atletas que ten acceso á academia, e aí é interesante complementar para facer corrida de esteira na propia academia, no mesmo día, ok? Que é moito bacana, porque estou relacionando con problemas que teve con algúns atletas. Se ese atleta ten, por exemplo, por conta dos contactos que son, dependendo dos kilómetros semanais, moito agresivos e favorecen lesões, podemos tentar meter días de academia para correr en esteira, o que favorece esa prevención, mas ao mesmo tempo para facer exercicios en máquinas ou con pesos libres. Se for para dar unha dica, eu daría prioridade a exercicios con vaga libre, ok? O fundamental é agachamento, para min é sagrado, é o exercicio fundamental, quen tiver acceso a ele, ok? Mellor con peso libre que en Smith, ok? E depois, cualquier outro exercicio que fortaleza todo o membro inferior. Pode ser de forma analítica, isolada, como extensões para tonificar o glúteo, aberturas, aductores, gêmeos, o quádriceps, femoral. Felizmente, a atleta de endurance non ten moito risco, como pode ter un velocista, con lesões de femorais, ok? Discofemorais. Mas sempre é bom tonificar de forma isolada. Porém, o exercicio para min fundamental sería o exercicio de agachamento. E depois cualquier outro sempre pode complementar. Agora ben, unha cousa importante. Mellor treinar sen fadiga que con fadiga. Por exemplo, podemos meter pesos moderados a partir de 50-60% do noso máximo é o suficiente, ou se non facemos este máximo que non é necesario, aquele peso que conseguimos facer no máximo 8 repetições ou algo parecido. Porém, quando facemos séries, e às vezes 2, 3 séries é máis do que suficiente por dia, é importante evitar essas repetições do final, as que são lentas, as que estamos facendo com muita dificuldade, porque essas não acrescentam nada. Atrapalham
geram fadiga que atrapalham na hora de correr e até aumentam o risco de lesão e podem gerar hipertrofia também. Então, se a gente treina, por exemplo, um agachamento, uma dica bem simples de seguir é fazer séries com cargas moderadas e com um número de repetições à máxima velocidade possível, na que no momento que começamos a sentir que perdemos velocidade, paramos, não fazemos mais. Se eu faço, por exemplo, uma série de agachamento com o peso que fazeria 8 repetições no máximo, com fazer 5 repetições com esse peso, ou 6, seria mais do que suficiente. Porque essas 2 repetições, no final, essa fadiga dá mais prejuízo do que benefício. Então, essa seria uma dica na hora de fazer o treinamento de força, já na academia, que seria bem pertinente de reforçar. O que também é chamado de treinamento baseado na velocidade hoje em dia. Sim, e algumas pesquisas apontam, né, indicam um número de repetição maior, né, para treino de resistência. Então, isso é um mito. É um mito. Na realidade, isso da força-resistência não existe. O que existe, no caso, pode ser nas primeiras semanas, com cargas moderadas, fazer sim 10, 15 repetições, sem dificuldade, sem fadigar muito, para aprender a fazer a técnica direito do exercício e para tonificar os músculos e as tendões, especialmente as pessoas que não têm experiência com treinamento de força. Aí, conforme vão passando as semanas e já dominamos a técnica dos exercícios e temos um tono adequado e notamos mesmo que melhoramos a força, aí sim, podemos já fazer séries que não precisa ser mais do que 5 ou 6 repetições, com cargas moderadas, altas. Isso sempre vai funcionar. E não, o pessoal que está nos assistindo não precisa ter medo de fazer peso, levantar peso no treino de força. Tem pesquisas que demonstram melhoras sem ganhos na massa muscular relevantes com cargas de 90%, de 3, 4 repetições a 90%. Só que isso pode aumentar a viscosidade muscular e, desde o ponto de vista do corredor, eu não sugeriria tanto. Isso pode ser bom até para um ciclista. Mas para um corredor, eu faria mais cargas moderadas altas, na faixa dos 50%, 80%. Eu, como sou triatleta, me encaixo mais nessa opção. Nos meus treinos, na musculação, eu trabalho sempre com 8 a 10 séries, com uma carga mais baixa, com um pouco mais de velocidade. Mas vamos aprendendo, vamos adaptando, até mesmo porque o meu biotipo não vai me deixar forte de jeito nenhum, né? Mas pode melhorar. E o que se recomendaria é fazer com a máxima velocidade possível. Porque se eu faço, e isto é um exemplo que é importante, faço com 80% do meu máximo, 85%, você concorda que a velocidade não é alta. Sim. Porque não tem como ser alta. Mas tem que ser a máxima que eu quero fazer. Volitivamente tem que ser a máxima velocidade, porque senão não melhora os fatores neuromusculares. Claro. Independente de se a carga é moderada ou moderada alta, a minha intenção tem que ser sempre a de fazer a máxima velocidade no exercício bem feito. Em relação ao agachamento, quando os meus alunos me pedem, Ricardo, eu não tenho muito tempo para fazer a academia, porque, né, é um tempo que concorre. Mas, cara, se você não tiver muito tempo e você me pedir um exercício, faz o agachamento. É isso mesmo. Se você não tiver tempo e você quiser fazer faz o agachamento, que ele vai te ajudar muito. E você pode ter variações, né, no agachamento. Em relação, então, à repetição e carga, como a gente sabe, não tem receita de bolo. A gente precisa analisar as situações. Com base nisso também, a gente olha para o planejamento do treinamento específico para a corrida, para conseguir olhar para essa prescrição de treino de força, né? Exatamente. Considerar, por exemplo, se estou numa época que estou fazendo muito intervalo, por exemplo, e que é rápido, aí é sentido comum, é lógica que não podemos meter muitos pliométricos, porque estaríamos fazendo muitos impactos de alta intensidade que em dias que, teoricamente, para recuperar de um esforço para outro, estamos estressando demasiado o sistema osteoarticular.
que, por exemplo, motivo de muitas canelites. Muitas canelites é por não monitorar isso, ou por um acréscimo muito rápido da carga, ou porque temos, por diferentes motivos, em muitos dias da semana, impactos de muita força, de muito impacto, o que pode fazer que o periósteo, que é a estrutura que se inflama na canelite, fique inflamada. Então, aí temos que buscar a alternância de dias mais leves com mais pesados e sem olvidar que a corrida tem um problema. A diferença de outros esportes de endurance, estamos sempre com impacto, então temos que dosar esse impacto. Se quando temos muito impacto, isto é muitos quilómetros por semana, temos que ter muito cuidado dos impactos que são de alta intensidade, que são os que podem induzir uma lesão. E muitas vezes a gente não percebe que está fazendo lá o treino de força na academia ou em ambiente aberto e está tendo impacto também. E às vezes a canelite ou a lesão, ela não necessariamente vai vir do treino de corrida, mas ela vai ser potencializada pelo o que você faz além da corrida. Por os pliométricos, por exemplo. Exatamente. E exercícios? O que a gente colocaria de exercícios, né, embora não tenha receita, e você já falou algumas coisas, o que você colocaria de exercícios como sendo fundamentais para um corredor de rua? Então, como falei antes, para mim fundamental é agachamento, só que para ser feito com a carga adequada precisamos da academia, certo? Aí outro exercício que, se colocamos um ranking de exercícios, que eu colocaria, muito bom, subidas no banco. Que subidas no banco pode ser feito de muitas formas, mais ou menos devagar, com salto, levantando mais o muslo, fazendo rebote, fazendo com movimentos estáticos, metendo isométricos no meio. Tem muitas variações que são muito boas para a coordenação. Outro que pode ser interessante, se já pensamos em articulações, seria, por exemplo, não esquecer o tríceps rural, sóleo e gêmeos. Então, aí, fazer um exercício que dá para fazer em qualquer lugar. Pegamos, por exemplo, um meio fio, uma calçada, qualquer pequena elevação, e fazemos com o tornozelo o máximo percurso possível, não? Descendo o máximo com o calcanhar e subindo o máximo possível. Que temos pouca força com os dois ao mesmo tempo, mas devagar e com o maior percurso possível, não? O maior percorrido possível. Que já temos força suficiente, um pé de cada vez. E aí brincamos com a velocidade para aumentar a maior ou menor dificuldade, mas sempre com a máxima amplitude de movimento, que é isso que vai fazer que trabalhem tanto os gêmeos como o sóleo e demande bem do tendão de Aquiles. Então, com esses três exercícios mínimo, além de, como falei antes, um pouco de abdominal, lumbar, etc., pode ser o suficiente. Aí combinado também, nas épocas certas, com algo de pliométrico, não? Em relação à extensão dos movimentos, é bom que o corredor ele faça movimentos que sejam amplos, que tenha uma boa extensão. Tem um paradoxo, porque biomecanicamente, normalmente, quando a gente faz treinamento de força nos ângulos determinados, ficamos fortes naqueles ângulos, certo? Só que aí tem exercícios que, se vamos além ou vamos no limite do movimento, vamos envolver outros músculos que também são bons ter tonificados, porque nos vão a proteger também desde o ponto de vista das lesões, não desde o ponto de vista do desempenho. Um exemplo é o que postei ontem, aquele da massa de Groucho. Se alguém de vocês tenta fazer, é um exercício que engana muito, porque vendo ele parece uma brincadeira, mas fazer ele 20 metros a massa de Groucho, não? Com a máxima comprimento de passada e bem rápido, é muito exigente. E acaba que tira muito, puxa muito toda a musculatura do quadril, adutores e abdutores. Confesso que eu fui tentar fazer, tá? Então, é que é difícil. Então, e é um exercício só com a massa corporal. E vai a trabalhar toda a musculatura do quadril e joelho, sem problema nenhum.
Então, desde esse ponto de vista, a amplitude, especificamente em exercícios nos que não temos os aparelhos para fazer de outra forma, pode ser uma forma de aumentar a carga e, portanto, a carga interna e, portanto, o efeito do exercício não só desde o ponto de vista de fortalecer ângulos específicos de desempenho, mas também de tonificar músculos que são mais posturais também e que nos protegem no longo prazo das lesões. Treinamento de força e lesão para corredor. Então, como falei até agora, só estar tonificado já protege, não garante, mas protege, ok? A gente tem que evitar incrementos rápidos de carga, isso é um dos fatores que mais influenciam na lesão. Porém, se associamos as duas coisas, a carga por um lado e por outro lado o treinamento de força, eu já naquela época ali pois estamos falando há uns 15 anos, que teve estas preocupações e que depois, obviamente, continuei aplicando. Eu fiz um raciocínio na época que era, tem muita evidência que sugere que as lesões aumentam, o risco de lesão aumenta, tem um limiar em corredor de endurance que é a partir dos 65, 70 quilômetros semanais, que parece que por diferentes fatores, muitas pesquisas sugerem que acima desse volume semanal, as chances de se machucar aumentam, ok? Então eu fiz um raciocínio muito simples, e era, bom, se tenho algum corredor, que no meu caso, poucos chegam nesses níveis, ok? Normalmente, para o nível que eles têm, treinam menos quilômetros. Mas, se tiver um corredor que chega lá naqueles níveis, eu prefiro aumentar as sessões de treinamento de força a aumentar as sessões de corrida. O volume. Porque vou incidir, sem aumentar o risco de lesão, num fator que vai a positivamente influenciar o desempenho, mas também a me proteger das lesões. Então, esse é um raciocínio que a gente não pode esquecer. De fato, uma coisa que surpreende na época, no grupo que tinha lá em Vigo, na Espanha, tinha muitos deles que corriam na casa de hora e meia na meia maratona, ok? E faziam de pico semanal de volume, não passavam de 30 quilômetros. Não passavam de 30 quilômetros. Quando os dos grupos do lado faziam, para essas marcas, corriam 70 quilômetros semanais. Aonde acho eu que está o diferencial? No treinamento de força. Claro. Porque isso protegia eles e permitia que quando treinavam qualidade, não machucavam, podiam seguir treinando. E no fim das contas, a vida esportiva, o poder continuar treinando sem pausas, sem cortes por lesões, isso dá muito mais benefício no longo prazo do que a própria qualidade do treinamento. Eu posso treinar melhor ou pior, melhor monitorizado, com melhores métodos, melhor treinamento, melhor treinador, melhores exercícios. Mas se eu treino com frequência, continuidade, e não tenho paradas nunca, por lesões, no longo prazo, vou a melhorar naturalmente. Lógico. Mas essa é uma mística de que corredor tem que ter volume, e volume excessivo, que a gente não consegue entender. A gente fala, então, explica, o volume, tenta mostrar que o volume ele pode ser importante, mas ele é mais importante para a lesão. Então, é que tem essa dicotomia diabólica, não vamos falar, porque é fato, fisiologicamente, que precisamos quilômetros para correr mais e melhor, ok? Não tem como, porém, esses mesmos quilômetros pode ser a fonte, a origem das lesões. Então, a gente tem que buscar, primeiro, não aumentar o volume rapidamente, senão de forma progressiva, e no momento que identificamos sintomas de overreaching, de cansaço, de, por exemplo, se monitoramos a carga, de que a monotonia da carga é elevada, aí significa que aquele volume não está sendo bom para nós. E esse volume que é bom para um não tem por que ser necessariamente bom para outro. E, de fato, quando a gente faz treinamento de força, estamos conseguindo, correndo menos, que a monotonia diminua. Por quê? Porque temos divergência de estímulos. Claro. E isso naturalmente favorece que o corpo assimile melhor e se adapte melhor do que se temos sempre muita corrida, por exemplo, de baixa intensidade.
Perfeito. Daniel, 9h45, as perguntas que eu tinha foram. Eu vou ver as perguntas que o pessoal escreveu aqui, eu vou subir aqui um pouquinho, para que a gente possa responder um pouquinho de pergunta. O doutor Sandro aí escreveu: Ricardo, essa mística vem da transferência que os amadores querem trazer dos profissionais. Discuto muito isso com os meus alunos na Unicamp, e é verdade. A gente olha para o volume da elite e acha que eu posso ter esse mesmo volume, mas não é assim que funciona, né? Não, e a elite até muitas vezes treina errado também. É verdade. Eu sempre coloco o mesmo exemplo. Tinha um corredor olímpico na minha cidade. Eu sou amigo do treinador dele, ok? Não vou falar o nome, somos amigos. Mas o pecado posso contar o pecado, mas não o pecador. E este corredor foi o melhor branco em debutar numa maratona com 2:07. Marca de debut na maratona, 2:07, só que ele não estava treinando maratona, ele estava treinando para 10.000. O que significa isso? Que estava treinando demais. Sim. E isso é muito frequente, infelizmente. THG Silva, deve ser Thiago Silva, alguma coisa assim. Treinamento pliométrico inclui dentro da sessão de corrida ou em um treino específico de pliometria? Pode ser na própria sessão. Como falei antes, os próprios educativos, se buscarmos tempos de contacto breves, já vão a ser uma forma de pliométrico. Tem uma pesquisa recente que incluir, não lembro agora se eram 2 dias por semana, salto na corda, uns quantos minutos no aquecimento, que é um pliométrico de baixa intensidade, melhorou o desempenho também. Então, a gente tem que buscar formas de incluir contactos de muita força em pouco tempo de contato. E isso inclui exercícios, inclui, por exemplo, corrida de sprint, que também é uma forma de pliométrico, se paramos a pensar, e não só aqueles exercícios de saltos verticais ou horizontais, ok? Porém, sempre reforço importante, antes ter semanas de acondicionamento, de preparação, para evitar problemas quando fazemos esses exercícios, ok? E às vezes, as doses mínimas efetivas não são tão grandes como pensamos. Às vezes, 50, 60 impactos numa sessão são mais que suficientes para ter efeitos positivos sem risco de lesão. Sim. Será que posso fazer um treinamento específico para não sofrer mais desgaste? Deve ser em relação a diminuir o treino de corrida e fazer mais treinamento de força para diminuir desgaste. Deve ser causado em relação ao impacto. Claro, haveria que pensar que estamos chamando de desgaste aí. Se é desgaste articular, desgaste... Aí é difícil. Eu posso interpretar a palavra desgaste de muitas formas. Sim. Mas, como falamos antes, se fosse um desgaste no geral, não podemos ter medo. Todo o contrário. A evidência científica e a experiência demonstra que, às vezes, treinando isto de corrida, tirando isto e metendo um pouquinho mais de força, a gente melhora mais com menos esforço. Claro. Nenhum medo por isso. Ok? Só que temos que garantir que a gente corre com frequência, obviamente, e acumula quilômetros. Isso não tem como. Claro. Professor, gostaria de saber se existe algum estudo associando treinamento de força com utilização de sobrecarga, com peso corporal. Qual o impacto de ambos na corrida? Então, como falei antes, tem muitos exercícios que podem ser feitos com o peso corporal. O único que temos é que buscar a forma de manipular o jeito de fazer o exercício para aumentar a carga, não? Seja fundo, subida no banco, etc. Agora mesmo, de memória, curiosamente se levantou uma coisa bem interessante. Temos, por um lado, as pesquisas com exercícios com sobrecarga, baixa, moderada ou alta, mas que normalmente tem, no mínimo, pues, um agachamento, etc. Tem uma resistência, treinamento resistido, e por outro lado os exercícios com pliométricos, ok? Mas, se vamos em exercícios que chamam de funcional, que eu não gosto da palavra, porque qualquer treinamento, por definição, tem que ser funcional, ok?
na realidade, eu não me lembro agora pesquisas, além daquele que comentei do salto com corda, por exemplo. Então, de repente, se é fato que a literatura precisa mais estudos com exercícios em circuito, com peso corporal, para demonstrar também a flexibilidade. Acho que tem mas não tenho certeza agora, mas não tem muita evidência. Porém, se sabemos indiretamente que bem feitos, mesmo pelo motivo que falei antes, alguém que tem pouca força, por pouco que seja ou baixo que seja o estímulo, vai a melhorar. Então, isso já é um sintoma de que não precisamos grandes aparelhos ou muita sofisticação para treinar força. Sim. Professor, o treinamento de força, potência, pode afetar a pisada do corredor, utilizando mais o médio pé que o calcanhar, por exemplo? Até onde eu sei, não. O que pode afetar é o tempo de contato. Tem muita evidência que o aumento da força rápida diminui o tempo de contato, aumenta a capacidade de produzir força rápida, força explosiva, ok? Porém, a mecânica da pisada não tenho evidência. Ainda falaria mais. A mecânica da pisada não deve ser manipulada conscientemente, ok? A evidência atual sugere que é melhor deixar a pisada da gente como é, natural, sem manipular ela conscientemente. Se eu sou de apoiar todo o pé e entrar de calcânio, etc., deixa como está, não mexe, porque o único que vai fazer é, se eu mudo, vou alterar a mecânica toda e vou provavelmente já induzir uma lesão, ok? Então isso não existe. E o que sim sei que a literatura sugere é que, melhorando a força explosiva, diminui o tempo de contato. Que a gente já viu ganhar prova de 10 mil correndo com o calcanhar e outras pessoas que ganham prova de 10 mil correndo com a ponta do pé e, enfim, é muito individualizado isso aí, né? Eu mudei muito a minha cabeça em relação a isso, eu vinha com um viés de pisar mais com o médio pé, antepé, e comecei a estudar e perceber que às vezes vale a pena mudar, na maioria das vezes não vale a pena você mexer nessa técnica, nessa pisada, porque o malefício que você vai causar é maior do que talvez o benefício. Exatamente. Professor, tem uma referência para o treinamento de força em corredores do Hill Training, proposto pelo Arthur Lydiard. Prefiro os exercícios mais específicos possíveis. O que você pensa? Então, o que acontece? Quando a gente corre, se por exemplo busca correr numa pendente, pode ter uma estimulação superior, mas pode não ser o suficiente para tonificar do jeito que a gente precisa. Então, sim, sugeriria, como a escola neozelandesa sugere, de meter estímulos variando as superfícies, inclusive uma coisa que eu, quando podia, fazia, que é correr em areia, ok? Quem tem praia por perto pode ser muito bom. Eu, por exemplo, treino uma menina agora em Miami, na distância, e todo ano, no mínimo, tem um dia de areia na praia. E ele adora, porque é muito bonito correr na praia por lá bem cedo, não? Mas, se não temos isso, se é bom, desde o ponto de vista de controle motor, vamos falar assim, variar muitos estímulos em quanto a correr em diferentes direções, pendentes, descidas, etc., porque neuromuscularmente é bom. Porém, não podemos confundir isso com aumentar os níveis de força e tonificar alguns músculos ou fascículos musculares que precisam de exercícios específicos para poder estar bem tonificados pensando na lesão ou no desempenho. Sim. Professor, como você vê o trabalho de força e pliometria para a corrida, classificando a carga através dos fisiológicos, biomecânico, neuromotor, sendo que a corrida tem um treino geral, específico e competitivo? Não entendi a pergunta. Eu também não. Vou passar essa, se a pessoa quiser reescrever de outra forma. De repente, não sei, repete por favor, de repente encontro... Como você vê o trabalho de força e pliometria para a corrida, classificando a carga através dos fisiológico, biomecânico, neuromotor, sendo que o treino... Então, acho que sei por onde vai. Pliométrico
a gente tem que buscar aplicar muita força em pouco tempo. Isso é biomecânico. Energeticamente, tem que evitar fadiga. Portanto, tem que ser esforços que não durem mais do que 4, 5, 6 esforços máximos seguidos. Por quê? Porque se seguimos fazendo esforços, cai a força, aumenta a fadiga, aumenta a glicólise. Isso não é interessante. Então, desde esses pontos de vista, teríamos que buscar exercícios que, no caso do impacto, vamos ter mais impacto se são verticais, ok? Tipo buscando altura. Às vezes algo tan simples como saltar no sitio, no Sim. lugar, buscando a máxima altura posible e buscando tempos de contacto breves. Eso é válido e é o máis simples que podemos facer. Non precisa nenhum material, ok? Eso sim, evitando pasar de 6, 7, 8 segundos, porque aí estaríamos ativando glicólise e bioenergeticamente non interesante desde o ponto de vista das adaptações. Tem uma pergunta aqui que ele quer uma receita de treino, tá? Mas isso eu sei que não existe. É, deixa eu ver, tem uma aqui, ó. Correr na areia, de tênis ou descalço? Mellor descalzo, sen dúbidas. Mesmo até por unha questão psicológica até. É moito máis gostoso, porén é fato que a musculatura do pé já ten evidencias que suggeren que se está ben fortalecida ayuda tamén na mecánica e na protección das lesões. Por tanto, por os dois motivos, fisiológico, biomecánico e tamén psicológico, corrida descalzo. Só que moito cuidado no começo, porque quem non ten familiaridade pode ser moito agresiva a areia na pele. Então, hai que ir aos poucos, ok? Daniel, uma pergunta minha. O que um corredor de rua precisa em relação a treino de força e treino de corrida? Em relação a volume, em relação a demandas semanais, um corredor amador. Um Ricardo, que é um corredor amador, que quer fazer uma prova de 21 quilômetros, o que ele precisa de treino de força em relação à quantidade e treino de corrida em relação a volume? Então, vou colocar um exemplo real, aquele grupo que tinha em Espanha, porque agora as pessoas que tenho são casos individuais peculiares, não? Mas naquele caso, como falei antes, às vezes não precisa fazer mais do que 30 quilômetros de pico de volume semanal, ok? Se alguém gosta de correr muito e faz até 5 dias por semana, eu nunca evitaria passar de 60, 70 quilômetros por semana, não vale a pena, ok? Mas com 30 quilômetros por semana de pico de volume, isso pode ser suficiente para ter um bom desempenho. Estou falando de um 25, um 30 na meia maratona, certo? Isso desde o ponto de vista do volume. Desde o ponto de vista da força, simplesmente com 2 dias que esse atleta, no final da sessão, faça alguns exercícios de força, não? Como falamos antes, de tonificação e algo de abdominal, etc. E um dos 3 dias por semana, se são 3 dias, ou dos 4 ou 5, faz algo de velocidade. Se faz mais dias, 2 dias de velocidade, porque tem essa parte de neuromuscular, ok? Com algo de educativo, pode ser mais do que suficiente para ter um equilíbrio. Perfeito, perfeito. Temos 1 minuto para fechar a live. Suas considerações, professor Daniel, eu achei simplesmente fantástico. Quero lhe agradecer muito, do fundo do coração, por passar esse conhecimento de forma fácil, simples e muito técnica científica. Pois nada, só agradecer e simplesmente se recomendar a todo mundo que corram para curtir e que se não fazem muita besteira e são constantes, naturalmente se vão a melhorar. Se fazem, claro, algo de força com frequência também. Assim que muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Daniel. Muito obrigado. E pessoal que nos assistiu, obrigado. Espero que tenham gostado. Eu vou deixar lá, a live eu vou salvar ela no IGTV e depois eu vou colocar para o YouTube. Gente, muito obrigado. Um beijo para todo mundo aí. Se cuidem. Valeu, Daniel. Igualmente.